Capítulo 2. Como é ficar realmente depressivo? A depressão é um problema sério que tem sido parte comum da experiência humana desde a antiguidade. Embora a depressão leve possa durar poucas horas ou dias, a depressão moderada é mais profunda e geralmente dura por muito mais tempo. No capítulo anterior, analisamos a depressão de Asaf, de Jeremias e de um salmista. Vimos que todos os três se caracterizavam por emoções fortes de angústia, mas em todos os três casos, os homens que passavam por esse tipo de depressão não chegaram a perder a esperança por completo, como veremos de forma mais clara no capítulo 5. Eles ainda tiveram condição de redirecionar seus pensamentos em direção a Deus e, ao fazê-lo, evitaram cair em total desespero. Em outras palavras, eles foram capazes de tratar da depressão moderada de que sofriam antes que se tornasse uma depressão severa. Terceira categoria: depressão severa. Existe um tipo de depressão que é mais profunda e mais intensa do que a depressão moderada ilustrada por Asaf, Jeremias e o salmista. A depressão severa se distingue da depressão moderada pela presença de absoluta desesperança. A pessoa que passa por uma depressão moderada fica indiscutivelmente desanimada, mas a pessoa com depressão severa fica desanimada e prostrada. Para ela, não é apenas difícil prosseguir. A pessoa com essa depressão acha que é impossível seguir em frente. Prosseguindo com o estudo, a definição de depressão severa que usaremos é esta: é uma atitude permanente de grande peso ou escuridão que afeta, controla e domina todas as áreas da vida de uma pessoa. Uma descrição bíblica de depressão severa. Na passagem de João, capítulo 16, verso 6, Jesus descreveu a experiência de uma pessoa em depressão severa ao dizer aos discípulos: porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. A palavra encher indica que não há espaço para mais nada. Da mesma forma que um copo que foi cheio de água fica sem espaço para mais nenhum líquido. Quando uma pessoa está severamente deprimida, sua depressão preenche cada aspecto e faceta de sua vida. Foi isso que aconteceu com os discípulos após a morte de Jesus. Reagiram simplesmente desistindo. Correram para o cenáculo, trancaram as portas e ficaram ali sem saber o que fazer. A tristeza, de fato, encheu o coração deles e fez com que abdicassem de suas responsabilidades e se fechassem para o resto do mundo por algum tempo. Eles ficaram severamente deprimidos, porque permitiram que seu medo e frustração os dominassem e os derrotassem. Foram governados por seus sentimentos. Davi, Salmo 32. As palavras de Davi no Salmo 32 são uma boa ilustração do que acontece com a pessoa em depressão severa, porque revelam a grande aflição emocional e física que estava vivenciando naquele momento. Os versículos 3 e 4 descrevem sua angústia. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia.
porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Note, em primeiro lugar, como Davi se descreve. Ele disse que envelheceram os meus ossos. Pode ser que tenha parado de comer. Assim como a perda de apetite é uma experiência comum entre as pessoas com depressão severa. Como resultado, essas pessoas costumam sofrer uma perda significativa de peso. Também passam por uma deterioração física devido à supressão de seu sistema imunológico que acompanha qualquer angústia emocional profunda. Davi continuou: pelos meus constantes gemidos todo o dia. Embora ninguém sinta vontade de dar pulos de alegria a cada minuto do dia, o estado de tormento que Davi descreveu aqui é muito mais sério do que os altos e baixos de humor de um dia ou uma semana normal. Grande parte das pessoas, mesmo em um dia ruim, é capaz de continuar com suas atividades normais e geralmente descobre que depois de algum tempo, seja qual for a infelicidade com a qual tenha começado seu dia ou sua semana, em algum momento ela desaparecerá. Uma pessoa com depressão severa, no entanto, acorda se sentindo abatida e pode ser que consiga ou não sair da cama, se vestir ou tomar o café da manhã. As tarefas aparentemente pequenas e simples da vida diária parecem impossíveis de serem realizadas, exigindo, dentro de sua mente, muito mais energia do que ela acha ser capaz de gerar. A única tarefa que essa pessoa pensa ser fácil é continuar a remoer sua infelicidade. Essa paralisia física continua durante o dia inteiro, tornando-a virtualmente inútil, seja para si mesma ou para outros. Davi prosseguiu: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Essas palavras indicam que ele sentia como se estivesse debaixo de um fardo muito pesado. A pessoa severamente deprimida costuma expressar uma sensação de peso tremendo sobre seus ombros, como se alguém estivesse fazendo pressão constante sobre ele. Ela sente de forma literal como se estivesse carregando o peso do mundo sobre os seus ombros, e costuma caminhar devagar e um pouco curvada. Ele continuou: e o meu vigor secou como no calor do verão. Qualquer pessoa que já tenha pegado no pesado por longas horas debaixo de um sol escaldante sabe como é ter as forças sugadas por esse calor intenso. Sendo filho de fazendeiro, eu trabalhava por muitas horas debaixo do sol quente de verão. Usávamos ferramentas antiquadas para cortar e amarrar o trigo, e então o empilhávamos para secar. Mais tarde, as pilhas eram trazidas para dentro do celeiro para serem debulhadas. A debulha era feita na época mais quente do verão e significava trabalhar em uma nuvem constante de poeira, que, em sua maior parte, parecia grudar ao suor dos nossos corpos. Ao fim do dia, nós estávamos fisicamente acabados, empoeirados, cansados, com calor e com fome. A pessoa com depressão severa sente esse tipo de fadiga. O tipo de fadiga que uma pessoa sente depois de um dia exaustivo de trabalho físico. Ele ou ela está literalmente
tirando de onde não tem. E é por isso que até a menor das tarefas parece impossível de ser realizada. Quando uma pessoa que se julga incapaz de sequer se vestir ou comer, então pensar em ter comunhão com o Senhor em oração, o estudo da Bíblia ou ir à igreja se torna algo fora de questão. O peso de seu fardo emocional causa uma debilidade física grande demais para fazer qualquer coisa. Davi, Salmo 38. Uma descrição igualmente vívida da depressão severa se encontra no Salmo 38, no qual Davi escreveu: Não há parte sã na minha carne, não há saúde nos meus ossos. Salmo 38, verso 13. Suas palavras indicam que estava sofrendo de alguma dor em seu corpo e uma grande fraqueza física. Como acabamos de notar, esse costuma ser o caso de uma pessoa severamente deprimida. Mais à frente no Salmo, Davi disse: Sinto-me encurvado e muito abatido. Ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Salmo 38, versos 6 ao 8. Mais uma vez, vemos as figuras de uma grande carga, um peso esmagador, tormento, gemidos e dor física que o assolam. Davi também descreveu que andava de luto o dia todo. A pessoa em depressão severa costuma se pegar chorando sem controle por coisas aparentemente pequenas e, às vezes, por longos períodos de tempo. Em minha experiência como conselheiro bíblico, já trabalhei tanto com mulheres quanto com homens que tinham depressão severa e choravam com facilidade. Embora as mulheres rompam em lágrimas por razões variadas, um pouco por causa da depressão e um pouco por outras razões. É um tanto incomum que um homem se derrame em lágrimas durante uma sessão de aconselhamento. Dito isso, já aconteceu diversas vezes de um homem chorar de forma descontrolada em meu escritório. Em quase todos os casos em que isso ocorreu, o homem que eu estava aconselhando sofria de depressão severa. Penso que, apesar de serem quase incapazes de parar de chorar, os homens costumam ficar envergonhados com suas próprias lágrimas, por causa do estigma de nossa sociedade de que homem não chora. Por causa da vergonha, o choro descontrolado de um homem costuma ser sinal de tormento emocional profundo. Davi sofreu uma vez desse tipo de depressão. Elias. O fato de o profeta Elias ter sido um dos homens mais piedosos que já viveu e que foi usado de forma poderosa pelo Senhor é inegável. Jesus confirmou isso quando mencionou João Batista como o homem mais extraordinário que já existiu. Mateus capítulo 11, verso 11. Antes disso, o anjo do Senhor que falou a Zacarias, pai de João, disse que João Batista realizaria o seu ministério no espírito e poder de Elias. Lucas capítulo 1, verso 17. Mais tarde, quando Jesus passou pela transfiguração, Elias foi um dos dois fiéis do Antigo Testamento que apareceu e falou com ele. Mateus capítulo 17, verso 1 ao 3. Considerando essas coisas,
Elias pode ser considerado por direito como um gigante espiritual. A Bíblia, porém, indica que houve um período de tempo extenso na vida de Elias em que vivenciou o que só pode ser chamado de depressão severa. Os eventos que culminaram nesse ponto de sua vida estão registrados em 1 Reis, capítulo 17 e capítulo 18, e incluem um misto tanto de experiências animadoras quanto de momentos frustrantes. Embora as pessoas perversas, tais como o rei Acabe e a rainha Jezabel, exibissem sua depravação, devassidão, rebelião e brutalidade, Deus demonstrou seu poder, fidelidade, provisão e proteção a Elias. O último evento antes de a depressão tomar conta de Elias foi o clamor para fogo descer do céu e queimar o sacrifício encharcado de água. Após a demonstração do poder de Deus, os profetas de Baal, 450 homens, foram mortos e a fome na terra terminou com uma forte chuva. Então Elias ficou sabendo que a rainha Jezabel havia feito um juramento aos seus deuses de matá-lo. Em 1 de Reis, capítulo 19, do verso 3 ao 10. A Bíblia descreve a reação de Elias a esse último evento. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. F. W. Krummacher comentou sobre esses versículos. Nesta situação, parece que a fé de Elias o abandonou. As próprias palavras da narrativa sagrada parecem nos dar um indício significativo com respeito ao estado de sua mente nesse período. Krummacher prossegue observando que o foco de Elias não estava nas promessas, auxílio, poder e fidelidade de Deus naquele ponto de sua vida, mas em vez disso, em suas circunstâncias, o profeta ficou obcecado com pensamentos sobre a enfurecida Jezabel, ameaçando a sua vida e todos os horrores de uma morte cruel. Em vez de voar acima das ameaças com asas de águia e olhar de cima com sublime serenidade, como em ocasiões anteriores, as pressões do terror humano parecem ter sido fortes demais para sua mente, especialmente reforçadas pela frustração de suas esperanças com relação a Israel. Então, ele se levantou e foi cuidar da sua vida. Ou, como outros fazem,
Ele levantou e foi para onde queria, o que posteriormente serve para denunciar a obscuridade de seu curso e a incerteza de seus passos. Ele não tinha, desta vez, nenhuma orientação divina expressa para onde deveria seguir. Até o momento, o Senhor sempre havia traçado o caminho para ele de forma distinta, mas não desta vez. Ele foi adiante, adentrando ao vasto mundo em incerteza, distraído por dúvidas e sem a companhia da consciência consoladora de que estava tomando este rumo pelo Senhor. Sua alma estava aflita demais para ficar com o povo. Até a companhia de seu servo fiel era um fardo para ele. Ele seguiu sozinho para o deserto da solidão, chegando ao seu âmago, uma jornada de um dia inteiro até o sol se pôr. Ele então se lançou sobre a relva, debaixo de um pé de zimbro, e se perdeu sob o peso de seus pensamentos de melancolia. Densas trevas pairavam sobre a alma do profeta, perplexo com relação à sua vocação. Na verdade, até com relação a Deus e a seu governo. Sua alma jaz em meio a milhares de dúvidas e pensamentos angustiantes. Parece que foi lançado em um mar de confusão, profundo e longe da praia. E ali parece que está a apenas um passo do absoluto desespero. Lá permanece como em um exílio em meio à terrível solidão, como se rejeitado por Deus e pelo mundo, com os olhos fixos, repleto de pensamentos melancólicos e dolorosos. Ele está esgotado no mais alto grau dos conflitos penosos e da labuta infrutífera. Sua alma anseia por descanso. Já basta, Senhor. Tira a minha vida. Elias se sentou debaixo do pé de zimbro e pensou em seu desalento, que não tinha mais condição de suportar o fardo da vida. Porque eu deveria permanecer mais tempo nesta terra de tribulação? A minha existência é inútil. Basta. Agora, ó Senhor, tira a minha vida. Com toda certeza, Elias estava sofrendo de uma depressão severa e, ao aconselhar pessoas com depressão severa, tenho visto grande semelhança entre a experiência delas e o que Elias passou naquele ponto de sua vida. Carta do apóstolo Paulo, em 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9. E a depressão severa. Na passagem de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9, Paulo fez uma declaração que ajuda a explicar a natureza da depressão severa. Ele escreveu: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Embora Paulo estivesse descrevendo como ele e seus companheiros estavam vivendo em obediência a Deus, o que disse que não estava acontecendo com ele é uma descrição do que de fato ocorre com quem está severamente deprimido. Em primeiro lugar, aprendemos que Paulo e seus companheiros foram, em tudo, atribulados. Em outras palavras, viram de tudo. Não existe nada que não tenham sofrido ou a que não tenham sido submetidos, exceto a morte. Mas Paulo disse que apesar de terem sido atribulados de todas as formas,
Eles não ficaram angustiados. As aflições podem causar algumas rachaduras aqui e ali, como a minha esposa diz. É assim que a luz consegue entrar. Mas os cristãos jamais têm que ficar angustiados. A pessoa que está sofrendo de depressão severa permite que as circunstâncias a angustiem. Paulo também escreveu: ficamos perplexos, porém não desanimados, indicando que experimentaram alguma confusão durante o ministério. Nem sempre eles entendiam o que Deus estava fazendo, ou porque ele estava fazendo o que fazia. Apesar de sua confusão, no entanto, eles não desanimaram. A palavra grega exaporeomai, traduzida como desanimado, significa estar absolutamente perdido. Paulo estava dizendo que, apesar de não terem nenhuma resposta, eles nunca deixaram de crer que Deus a tivesse. O fato de não compreendermos nossas circunstâncias, não vermos uma luz no fim do túnel, pode levar à depressão, tanto se o crente esquecer, quanto se não crer de verdade que Deus está sempre no controle. A pessoa que passa por uma depressão severa pode dizer que Deus tem controle sobre sua vida e suas circunstâncias, mas não crê nisso de fato. Paulo lembrava e acreditava firmemente que Deus estava no controle. Depois disso, Paulo descreveu que foram perseguidos, porém não abandonados. Ao usar o termo perseguidos, Paulo indica que eles não estavam sendo meramente ignorados ou negligenciados pelas pessoas. Paulo e seus companheiros estavam sendo procurados de forma intensa por insultar e causar dano. Eles tinham inimigos que estavam decididos a prejudicá-los. Apesar disso, no entanto, jamais se sentiram abandonados. Sabiam que Deus estava ao seu lado e eram consolados pelas orações dos irmãos em Cristo. A pessoa severamente deprimida, por outro lado, costuma pecar ou generalizar e exagerar a opressão. Se algumas pessoas a ignoram ou a tratam com hostilidade, então, em sua mente, todos a estão ignorando e tratando mal. Essa pessoa costuma sentir como se todos estivessem tentando pegá-la e ninguém se importasse com ela. Com frequência, essa percepção causa uma sensação intensa de solidão e alienação por parte dos outros. Ela se sente abandonada. Finalmente, Paulo escreveu que eles foram derrubados, porém não destruídos. Em outras palavras, houve ocasiões no ministério em que ficaram assombrados pelas dificuldades que enfrentaram. É muito provável que tenham passado por contratempos e imprevistos que os pegaram desprevenidos e fizeram com que ficassem se perguntando como iriam agir. Sentiram suas pernas espirituais amolecerem algumas vezes, mas nunca se permitiram ser destruídos pelas situações. A pessoa em depressão severa não sente apenas que foi derrubada, mas se vê como tendo sido arrasada. Pensa que sua vida está em tamanha desordem que existe pouca esperança de se recompor outra vez. Como possui a firme convicção desse desfecho sombrio e sem esperança,
simplesmente desiste. Ela não é simplesmente derrubada, ela é nocauteada. Descrição da depressão de John Bunyan. John Bunyan descreveu a experiência da depressão de forma muito precisa e vívida em sua famosa alegoria, O Peregrino. Num certo ponto de sua jornada, Cristão e seu companheiro, Esperança, notaram estar na propriedade do gigante Desespero. O gigante, levantando-se cedo e andando pelos seus campos, apanhou Cristão e Esperança adormecidos em sua propriedade. Com voz severa e mal-humorada, acordou-os e perguntou de onde eram e o que faziam em suas terras. Contaram-lhe que eram peregrinos e haviam perdido o caminho. O gigante replicou-lhes: essa noite passada vocês me ofenderam, invadindo minhas terras e dormindo em meus campos. Por isso, têm de me acompanhar. Assim foram obrigados a acompanhá-lo, porque era mais forte. Bunyan mostra aqui que Cristão e Esperança foram capturados e controlados pela depressão. Em suas mentes, não tinham outra escolha senão se sujeitar, porque o gigante desespero parecia segurar os dois pelo pescoço. Sabendo que eram culpados de um erro e invasão, foram dominados por suas emoções e não tinham o que dizer em sua própria defesa. O gigante, portanto, conduziu-os à frente, levando-os ao seu castelo, e os colocou numa masmorra bem escura, suja e desanimadora ao espírito dos peregrinos. Ali permaneceram desde a quarta-feira pela manhã até ao sábado à noite, sem um bocado de pão, ou uma gota de água, ou luz, ou alguém para lhes perguntar como estavam. Portanto, encontravam-se em má situação, longe de amigos e conhecidos. Nesse lugar, Cristão sentia tristeza dupla, visto que, por causa de sua pressa irrefletida, chegaram a essa situação aflitiva. Salmo 88, verso 1 ao 18. Aqui vemos a falta de apetite e a incapacidade de enxergar além do momento, que são características da pessoa que está sofrendo de depressão. Tudo à sua volta parece sombrio e sem esperança. Bunyan prosseguiu descrevendo como o gigante descia até o calabouço e, mesmo sem a menor provocação, os açoitava sem misericórdia. Entre os açoites, os dois homens ficavam deitados no chão, impotentes, incapazes de se mover, mal tendo forças para se lamentar de sua miserável condição. Finalmente, o gigante veio até eles com uma faca, uma corda e veneno, e os aconselhou a se matarem. Disse-lhes que, como nunca poderiam deixar aquele lugar, a única saída seria tirarem a própria vida, utilizando uma faca, uma forca ou veneno. Pois, falou ele, por que escolheriam a vida quando lhes assistia tanta amargura? Essa experiência é a mesma da pessoa que está com depressão severa. Um exemplo contemporâneo.
Uma mulher severamente deprimida descreveu sua experiência pessoal desta forma: a depressão é o seu pequeno inferno pessoal, desconhecido por todos além de você e o Senhor. É muito doloroso. A situação mais devastadora que já passei. Faz a pessoa se sentir impotente e sem esperança. A dor, algumas vezes, é inacreditável e, sem a graça de Deus, é insuportável. Ela simplesmente não vai embora com o passar do tempo. É uma luta real e muitas vezes você não quer mais lutar. A depressão é muito cansativa. Quase tudo o que você faz exige muito esforço. Em alguns dias, isso acontece até no simples ato de sair da cama. A depressão rouba sua energia, suas afeições, sua felicidade, seu contentamento, seu raciocínio, etc. Ela deixa desnorteado, confuso, triste e irado, algumas vezes ressentido, outras vezes choroso, ansioso e nervoso, com um nó no estômago. Ela afeta o físico. Perdi mais de 8 quilos e tive uma irritação na pele terrível por quase 3 anos. Ela afeta a mente. Você não consegue pensar em nada além de como você se sente mal e como a sua vida é um desperdício. Ela afeta o espírito. Algumas vezes quase perdi a minha certeza da salvação. Eu me sentia esquecida e abandonada por Deus. É difícil orar e, quando orava, às vezes parecia que a oração não passava do teto. Na depressão, um pensamento de tristeza leva ao outro e, em um período muito curto de tempo, você está nas profundezas do desespero. Chorar era uma experiência rotineira para mim. Até mesmo agora, enquanto escrevo, estou chorando e é muito difícil deixar esse hábito. O choro não alivia a dor. Na verdade, ele a torna pior e resulta em mais desespero. Ó Senhor, dói demais. Já ouvi falar de pessoas que morrem de desgosto, mas isso é pior. Estou vivendo com o coração destroçado. Estou tão sozinha. Por favor, Deus, por favor, me deixe morrer. Meu coração está pesado quase que o tempo todo, e já me esqueci de como é ficar feliz e satisfeita. Sei que não devemos perguntar por quê, mas meu desejo é que eu tivesse morrido há 20 anos, quando tive um problema grave de saúde. Nos últimos 20 anos, nem se comparam com os 3 últimos anos de sofrimento. Os efeitos físicos da depressão. Como podemos ver com os exemplos anteriores, a depressão severa tem um efeito visível sobre o corpo físico daqueles que a experimentam. Em um artigo sobre a depressão, publicado no The Journal of Pastoral Counseling, o Dr. Robert Smith, que é médico, descreveu a depressão severa e seus efeitos sobre o corpo desta forma: a depressão é uma das condições com mais halo-data. Halo-data são sintomas ou manifestações da depressão que podem ser percebidos fisicamente. É um termo cunhado por J. Adams
para definir as informações não verbais do aconselhado, que podem ser observadas pelo conselheiro. O primeiro lugar a ser analisado é o mais óbvio, o rosto do aconselhado. Seu rosto literalmente revela uma atitude de que adianta? Suas pálpebras costumam pender. Os cantos da boca estão voltados para baixo e parecem puxar toda a expressão facial para baixo. O rosto é comprido, sério e triste. Ele parece indiferente e geralmente expressa um ar de impotência ou desesperança. Está escrito em seu rosto o que está acontecendo dentro dele. Todos os outros indícios ou dados visíveis e audíveis seguem o mesmo padrão. Sua voz é baixa e seu discurso tende a ser lento. A voz é monótona e usa pouca, senão nenhuma expressão. Enquanto fala, lágrimas podem vir aos olhos. Pode ser que ele não olhe para o conselheiro. Em vez disso, é possível que fique olhando para o chão. As mãos pressionam o colo sem firmeza. Ele se senta com os ombros caídos, como se puxados para baixo, pelo peso, e em seus ombros e os cantos da boca. Há muito pouca movimentação corporal enquanto fala. Anda devagar e algumas vezes quase que se arrasta. Há pouca fonte de vitalidade ou vigor que demonstre algum gasto de energia. Ele está interessado em fazer o que faz com o menor esforço possível. Essa é a descrição da depressão clássica, que estamos chamando de severa. Nem sempre todos os comportamentos estão presentes, mas haverá graus variados de alguns sinais presentes na maioria das pessoas em depressão. Ocasionalmente, uma pessoa com uma depressão severa exibe os sinais exatamente opostos. Ela é hiperativa, inquieta e irritadiça, além de falar com rapidez, mas tem um discurso desconexo. No entanto, os seus sintomas físicos são os de uma depressão clássica, severa. As reclamações de uma pessoa severamente deprimida e as mudanças físicas que estão presentes em seu corpo são idênticas ao que pode ser observado externamente. Ela reclama de não ter ânimo ou energia e está sempre cansada. Ela não dorme bem, porque tem dificuldade tanto para pegar no sono quanto para acordar cedo. A última reclamação é a mais comum. Mesmo quando tal pessoa dorme, desperta de manhã sentindo como se não tivesse dormido a noite toda. Então ela se arrasta durante o dia todo lutando contra a fadiga e o sono, simplesmente para terminar na cama à noite, mais uma vez incapaz de pegar no sono. Quando dorme, é normal que passe por um sono agitado, acorde cedo e cansada na manhã seguinte. Ela pode ter uma dor de cabeça patológica de manhã, pés doloridos e um pouco de dor nas costas à noite. Não tem apetite e a comida não tem boa aparência para ela. A pessoa só come porque sabe que é necessário. É possível que tenha perdido peso. Associado a isso, reclama de problemas intestinais, como prisão de ventre, por exemplo. Sua boca fica seca e tem gosto ruim. Perde o interesse por sexo, assim como por outras coisas que antes eram muito importantes para ela. O Senhor fez o nosso corpo,
com sistemas reguladores automáticos que controlam muitas de suas funções. Esse sistema atua de forma semelhante ao termostato de uma casa. Quando a temperatura está baixa, o termostato diz ao aquecedor para liberar mais calor e a casa é aquecida. Quando a temperatura está alta, o termostato informa o aquecedor para deixar de liberar calor e ele para. O termostato do SMA, Sistema Nervoso Autônomo, é o cérebro e a medula espinhal. Certas necessidades dentro do corpo dizem ao SMA para fazer certas mudanças. Tais eventos, como a atividade do trato intestinal, a quantidade de saliva produzida pela boca, o suor, a frequência cardíaca e muitos outros são controlados pelo SMA. Embora todas as funções sejam automáticas, o cérebro pode afetá-las. O cérebro interpreta as reações que o ser humano tem às variadas experiências de sua vida diária. Essas reações afetam o SMA. É essa dinâmica que ocorre com a pessoa deprimida. O trato intestinal desacelera, produzindo perda de apetite, um pouco de enjoo, indigestão e prisão de ventre. A ingestão reduzida de alimento e a redução da digestão produzem perda de peso. A baixa da produção de saliva pelas glândulas salivares resulta em boca seca, o que contribui para o gosto ruim. Todo o metabolismo desacelera, produzindo falta de ânimo e energia, uma condição estimulada pela falta de sono. A sensação de cansaço e exaustão também podem ser causadas pela falta de êxito em descansar durante o sono. Quando o aconselhado depressivo vai para a cama, leva os problemas junto com ele. Pensa neles, tenta resolvê-los e, de forma geral, continua suas atividades diárias em sua mente. É como se estivesse tentando dormir com uma televisão que está retratando seus problemas e atividades. Mesmo com o som baixo ou desligado, fica difícil dormir e impossível descansar. Juntando tudo. Qualquer tentativa de entender a depressão deve ser abrangente em sua visão do problema. Como já vimos em muitos exemplos, a depressão inclui e afeta todos os aspectos da vida da pessoa: seu corpo, suas emoções, seu comportamento, seu intelecto, cognição, sua teologia e sua história. É um problema físico, pois é comum ser a causa de problemas físicos reais, como fadiga extrema, insônia e perda de apetite. É emocional, pois é comum ser caracterizado por sentimentos de decepção, tristeza, desânimo, melancolia, prostração, apatia, ansiedade, ira, frustração, solidão, vazio, desilusão, abatimento e desespero. A pessoa deprimida costuma ser controlada por seus sentimentos e tende a praticar o raciocínio emocional, isto é, considera que seus sentimentos pessoais são, acima de tudo, precisos e justificáveis. As emoções se tornam desculpas para não cumprir suas responsabilidades ou viver em obediência aos mandamentos de Deus. A depressão é comportamental, pois leva à inatividade, ao abandono das responsabilidades, além de ações e reações pecaminosas. A pessoa em depressão
comete os pecados de omissão, não fazendo o que deveria fazer, e de comissão, fazendo o que não deveria fazer. Ela peca com a boca, assim como com os olhos, ouvidos, mãos e pés. Com frequência, a depressão afeta a forma como a pessoa interage socialmente, fazendo com que se isole, culpe os outros, interprete mal palavras e ações, e se torne dependente em excesso de alguns indivíduos. É completamente egocêntrica em sua abordagem na maioria dos relacionamentos interpessoais. A depressão é intelectual ou cognitiva, pelo fato de a pessoa perder de vista os propósitos, a bondade, a sabedoria e o poder para a salvação que Deus tem. Ela tende a pensar em Deus, no mundo, no futuro, nas outras pessoas e nela mesma de forma negativa. O que domina seus pensamentos é a forma como ela percebe a enormidade e a desesperança de seus problemas. É teológica, pelo fato de estar associada a uma visão distorcida, deficiente ou inexistente de Deus e de seu relacionamento com Ele. Por último, a depressão é histórica, pois costuma ser resultado de um efeito bola de neve na vida do indivíduo. Em outras palavras, uma depressão leve do passado, desencadeada por um ou vários eventos que de fato aconteceram ou foram vistos como tendo ocorrido, que não foi tratada de forma devida e se tornou uma depressão moderada. A depressão moderada não foi tratada da forma adequada e se transformou em depressão severa. A pessoa que não tem como prática reagir de forma bíblica aos problemas da vida desenvolve padrões destrutivos que perpetuam, ampliam e intensificam pequenos problemas, a tal nível que se tornam muito grandes e muito relevantes. Para resolver qualquer problema na vida, inclusive a depressão, o primeiro passo envolve a definição precisa do problema. Um diagnóstico impreciso ou inadequado de um problema costuma levar a uma solução incorreta ou indevida. Neste capítulo, discutimos e exploramos a natureza da depressão severa. Essas percepções e ideias têm como intuito nos ajudar a identificar e compreender de forma correta esse tipo de depressão. Se você ou alguém que você conheça e deseja ajudar estiver lutando com a depressão, dedique algum tempo para responder as perguntas a seguir com honestidade e ponderação. 1. Quais são as manifestações físicas da depressão? Revise os exemplos deste capítulo e do anterior. Asaf, Jeremias, Davi, Elias, etc. Reflita sobre as afirmações com relação à forma na qual essas pessoas foram afetadas fisicamente por sua depressão e identifique quaisquer semelhanças com o que está acontecendo em sua vida ou na vida da pessoa que você quer ajudar. 2. Quais são os componentes emocionais da depressão? Que palavras descreveriam com precisão os sentimentos que estão sendo experimentados? Decepção, tristeza, desânimo, melancolia, infelicidade, frustração, ansiedade, ira, frustração, apatia, solidão, vazio, desilusão, abatimento ou desespero?
A pessoa tende a ficar medindo com frequência a sua temperatura emocional? Ela pratica o raciocínio emocional, que é considerar suas emoções como sendo reflexos confiáveis, razoáveis e precisos da realidade? 3. Quais comportamentos ou ações parecem estar ligados à depressão? Que ações foram tomadas ou não tomadas como resultado da depressão? Que comportamentos se intensificaram ou se arrefeceram com a depressão? Qual impacto ou efeito a depressão teve sobre os relacionamentos da pessoa com os outros, sobre o cumprimento das responsabilidades, etc? 4. Quais são os aspectos intelectuais ou cognitivos da depressão? Que pensamentos, perspectivas, interpretações ou disposições mentais repetitivos estão envolvidos? 5. Qual o impacto teológico que a depressão tem tido sobre a vida dessa pessoa? Como a atitude da pessoa com relação às coisas espirituais tem sido afetada pela depressão? Como a depressão impactou a vida espiritual dela? Como ela enxerga a Deus? 6. Quais são os fatores históricos dessa depressão? Já ocorreu anteriormente? O que estava acontecendo quando começou? Por quanto tempo durou? Melhorou ou piorou? Em que circunstâncias, lugares ou momentos isso melhora ou piora? Que efeito as circunstâncias ou eventos desagradáveis tiveram sobre a pessoa? Quais foram as maneiras habituais dessa pessoa lidar e reagir a esses sentimentos no passado? Houve alguma progressão na intensidade e na profundidade de suas reações a ocorrências desagradáveis? Determinar as respostas para as 6 questões anteriores é um bom ponto de partida para superar o problema da depressão, mas é apenas o começo. No capítulo a seguir, estudaremos uma perspectiva bíblica de diversos fatores que podem facilitar o desenvolvimento da depressão. Contudo, antes de seguirmos em frente para o próximo capítulo, quero encorajá-lo a dedicar algum tempo ponderando e respondendo às perguntas a seguir. Perguntas para discussão e aplicação. 1. Que exemplos bíblicos foram fornecidos na terceira categoria de depressão? 2. Quais são alguns dos sintomas desse tipo de depressão? 3. O que quer dizer a afirmação de que a terceira categoria de depressão é uma das condições com mais ralo data? 4. Descreva a diferença entre a experiência de Paulo em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versos 6 ao 9, e a terceira categoria da depressão. 5. Qual o ponto principal da seção deste capítulo, intitulada Juntando Tudo? 6. O que você aprendeu sobre a depressão a partir da leitura e do estudo dos 2 primeiros capítulos? 7. Qual passagem ou exemplo bíblico usado neste capítulo foi mais interessante e de maior significado para você na compreensão do que é a depressão? Por que essa passagem ou exemplo foi mais significativo? 8. Você já se deparou com alguém que passou por alguns dos 3 tipos de depressão descritos neste capítulo? Que categoria de depressão a pessoa estava passando? Descreva como a depressão afetou a pessoa
física, emocional, comportamental, intelectual, cognitiva, espiritual e historicamente. 9. Você já experimentou pessoalmente algum dos 3 tipos de depressão? Qual categoria da depressão você vivenciou? Descreva como foi afetado pela depressão física, emocional, comportamental, intelectual, cognitiva, espiritual e historicamente. 10. O que você pode aprender para proveito próprio ou a fim de ajudar outras pessoas sobre superar a depressão a partir das passagens bíblicas e dos exemplos usados nestes capítulos? 11. Você concorda com a afirmação de que certo desânimo e desilusão devem ser esperados neste mundo pecaminoso? Por que você concorda ou discorda? 12. Qual a sua predisposição para medir sua temperatura emocional com frequência e permitir que os sentimentos controlem sua vida? Quando você fez isso? Quando você não o fez de forma proposital? 13. Por que ser governado ou controlado pelos sentimentos é uma prática perigosa? Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe o seu gostei, o seu comentário e compartilhe com mais pessoas.